Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática, a qual irei comentar a respeito de equações polinomiais. No vídeo, especificamente, uma equação polinomial de grau 3, tá? Bom, lembrando que o conjunto numérico que nós estamos trabalhando aqui é relacionado ao conjunto dos números complexos. E quando a gente fala de equação, é sempre preciso lembrar, equação tem que ter uma igualdade e uma incógnita. Geralmente, a letra que usamos na incógnita é a letra X. Existe até uma historinha o porquê da letra X, tá? Mas não vem ao caso. Bom, nesse caso aqui, está dizendo para montar uma equação de grau 3 com essas três incógnitas representadas pelas letras M, P e K. Então, eu vou pensar assim, ó. X menos a primeira raiz. M. Falei incógnita, desculpa, né? Aqui são as raízes, ou seja, o conjunto de solução da equação. A incógnita é x. Vezes x menos a outra raiz, p. Vezes x menos a outra raiz, k. Igual a zero. Por que do menos? É da fórmula, da regra, tá? Lembrando que é um exercício do caderno do aluno do terceiro ano ensino médio, beleza? No item B, montar uma equação de grau 3, agora foi especificado que as raízes são representadas pelos números 2, 3 e 4. Vou continuar usando a minha incógnita x. Então, fica x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4 igual a zero. Observem aqui, ó, x menos 2 representa um número, x menos 3 representa outro número e x menos 4 representa outro número. Eu tenho um produto de três números aqui, tá? Aqui sempre vai ser menos. A fórmula, a regrinha é menos aqui, tá certo? Isso, no terceiro ano, vocês já deveriam ter uma noção. Acredito eu. Agora, vamos supor que aqui fosse menos 2. Aí você precisa fazer a regra de sinal. Menos aqui, vai ficar positivo, tá bom? Quando os números forem negativos, você troca, fica positivo. Se aqui for positivo, aqui continua negativo, beleza? Se eu aplicar a distributiva aqui, ó, x vezes x dá x quadrado vezes x dá x ao cubo, ou seja, uma equação de grau 3, ok? Bom, no terceiro item, é solicitado aí, deixa eu subir um pouquinho aqui, é solicitado para desenvolver a equação. Bom, para desenvolver a equação, eu não preciso ficar fazendo x vezes x, depois x vezes menos 3, enfim, vai dar um trabalhão danado, tá? Então, a ideia é que você entenda que numa equação, seja de grau 2, grau 3, grau 4, eu posso trabalhar com a soma e o produto das raízes. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Eu já sei que ao multiplicar o x vezes x, eu tenho x ao cubo, certo? Menos, eu vou abrir um parênteses. Quais são as raízes aqui? 2, 3 e 4. Então, é a soma das raízes. 2 mais 3 mais 4. A soma das raízes ela é multiplicada pela incógnita de expoente 2, certo? Ah, mas como você sabe que expoente é 2? Porque é uma equação polinomial de grau 3. Então, é 3, vai diminuindo. 2, 1, certo? E aí, depois eu tenho mais
o produto das raízes é o seguinte, ó. É a primeira raiz vezes a segunda, mais a primeira raiz vezes a terceira, mais a segunda raiz vezes a terceira. Aqui é um pouquinho complicado, tem que treinar para tentar memorizar. O produto aqui, ó, e a soma das raízes, isso será multiplicado pela incógnita de expoente 1, certo? Então, voltando aqui, ó, quando eu for desenvolver a equação, eu não preciso ficar fazendo aquela chuvinha que as pessoas falam. Eu já sei que é uma equação de grau 3. Então, x ao cubo, o coeficiente aqui é 1, menos. Aqui vai ser a soma das raízes. A incógnita vai ser de expoente 2. E na incógnita de expoente 1, eu coloco a soma do produto das raízes, beleza? E por último, menos o produto das raízes, ou seja, 2 vezes 3 vezes 4 igual a 0. Este número aqui, ele é o termo independente. Bom, finalizando aqui então, eu vou ter x ao cubo menos, se eu somar aqui dentro, 4 mais 3 mais 2, eu vou ter 9x ao quadrado, mais, aqui dá 6, aqui dá 8, aqui dá 12. Então, 12 com 8 com 6, vai dar mais 26x, menos 2 vezes 3 vezes 4, 24 igual a 0. Então, esta equação, ela representa a equação de grau 3 que foi montada com essas três raízes, certo? Bom, e no item D, eu preciso especificar o que significa B sobre A. Bom, por que A? Aqui, ó, de uma maneira genérica, aqui era A também, era o coeficiente. Mas esta equação foi dividida pelo coeficiente da incógnita de expoente 3. Então, A dividido por A dá 1. Por isso que aqui estava sem nada, entre aspas, né? E o segundo membro aqui, ó, também foi dividido por A, certo? Bom, então, quem é B sobre A? O B sobre A, o B é isso, beleza? Ó, o B é esse carinha aqui, ó, que acompanha a incógnita de expoente 2. Quem é? É isso aqui, ó, não é? Ou seja, é igual à soma das raízes com o sinal trocado, certo? Então, vou escrever aqui, ó, quem é o B? É igual à soma das raízes com o sinal trocado. Quem é C sobre A? C acompanha a incógnita X. A incógnita X está aqui, que é esse produto e a soma, beleza? Então, aqui eu vou escrever que C sobre A é igual à soma dos produtos das raízes só que isso é de 2 em 2, certo? Eu estou multiplicando a primeira vezes a segunda, a primeira vezes a terceira e a segunda vezes a terceira. Então, vou escrever aqui 2 a 2. Aqui é só uma observação. E quem é D sobre A? D, cadê? Sumiu o D, tá aqui, ó. É o produto, não é? É o produto das raízes, que gerou o 24. Então, eu vou dizer que D sobre A é igual
ao produto das raízes. Bom, está resolvido aqui. Atividade 1, caderno do aluno, terceiro ano ensino médio. Claro que é um pouco complexo em relação à equação de grau 2, mas na equação de grau 2 a gente até consegue desenvolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas na verdade toda equação pode ser resolvida sem fórmula. Aqui, por exemplo, não tem fórmula, tá? Estudem principalmente esse exercício que ele irá auxiliá-los no que diz respeito à resolução de futuros exercícios com equações polinomiais de grau 3, 4, etc. Tá bom? Bons estudos!